O professor Alexandra chegando com uma aula extremamente importante para você, concurseiro, concurseira, vestibulando, vestibulanda, que presta aí provas constantemente e também para quem está na escola. Por quê? Porque a aula de hoje é preposição. Preposição, o que é a função, o valor semântico. Não sabe o que é semântica? Tudo isso está explicado aqui. E mais, com cada valor obtido por cada preposição com exemplos. Nenhum canal fez uma aula tão completa, tão inteirinha, com tudo o que você precisa saber da preposição, a interferência da preposição no conceito da crase, da regência, da semântica, do sentido do contexto. Tudo isso explicado nesta aula aqui. Então, não vai embora não. Já aproveita, se não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação e vamos para a aula, gente, porque tem muita coisa para estudar. A primeira coisa que a gente tem que pensar nas preposições é a questão do conceito. O que é uma preposição? Qual é a função dessa preposição? Nada mais é do que um conectivo. O que é conectivo? Algo que une. Só que a preposição, ela é específica, ela une termos dentro da oração, ou seja, ela une palavras da mesma oração. Para estabelecer o quê? Qual que é a função? Estabelecer exatamente o sentido entre elas, entre essas palavras. Elas estabelecem, então, uma relação de dependência de uma palavra com a outra para estabelecer um sentido completo. Vamos recapitular o que é, então, uma preposição lá de trás. Bom, primeiro, nas classes gramaticais, é uma palavra invariável. Invariável significa o quê? Ela não vai variar em gênero, número e grau. Ela faz parte das classes gramaticais que são invariáveis. 2. Elas unem termos da oração, palavras da oração. 3. Elas estabelecem relação de sentido entre essas palavras. E 4. Por consequência, também uma relação de dependência entre uma palavra e outra. Na classificação, elas podem ser essenciais ou acidentais. Quando a gente chama de preposição essencial, significa que aquela palavra surgiu como uma preposição. Ela não variou de uma classe para outra. Ela sempre foi e sempre será uma preposição. Já as acidentais significa que elas surgiram em outras classes gramaticais, porém, em alguns contextos, ou seja, naquela relação de dependência, naquela relação de sentidos, elas acidentalmente viram uma preposição. E quais são elas? Nós temos uma listinha aí, quiser printar, printa a tela. Nós temos essas preposições que são as preposições essenciais. A, ante, após, até, em, com, de, para, sob, sobre, por, que tem uma questão de variação linguística ali embaixo. Algumas narrativas ou alguns textos mais antigos, vocês podem encontrar o per, tá? Mas é a mesma, é o por. E nós temos as acidentais, afora, como, conforme, durante, exceto. Percebam aí que nós temos uma gama diversa de preposições que são acidentais. Olha os dois exemplos que eu coloquei para vocês. No primeiro exemplo, percebam que nós temos preposições essenciais. Fomos à praia para ver o pôr do sol. Primeira dica, olha ali, fomos à praia. Questão de regência, gente. Preposição tem tudo a ver com regência. Sim, porque a regência nada mais é do que o termo regente com o termo regido. O verbo e o seu complemento, e alguns desses complementos podem ser preposicionados ou não. Fomos à praia. Quem vai a algum lugar. Este acraseado nada mais é do que uma contração da preposição a mais o artigo a que está diante aí de uma palavra feminina. Para ver o pôr do sol. Opa, você também vai ver isso nessa aula, que algumas preposições estabelecem essa relação de sentido e vocês verão como funciona. Calma aí. E pôr do sol. Não se esqueçam, gente,
pôr do sol, este pôr tem que ser acentuado, porque equivale a poente, é sinônimo de poente, ok? Segundo exemplo, nós temos, segundo minha mãe, eu sou linda. Segundo, de acordo com a minha mãe. Então, percebam, este segundo, ele não surgiu como uma preposição. Segundo é um número ordinal. Número ordinal, aquele que diz a ordem de classificação das coisas. O segundo, então, ele está sendo trabalhado ali como uma preposição, mas inicialmente era um numeral. Por isso a gente chama de acidental, ok? Então vamos lá. Contração. Todo mundo pergunta, pô, mas o que é uma contração? Gente, a gente faz uso da contração todo tempo. Por quê? A contração nada mais é do que a união de uma preposição com outra classe gramatical. O que é contrair um músculo? É apertar. Contração é a mesma coisa. Você aperta e funde as duas em uma só palavra. Como eu coloquei ali, ó, o exemplo da crase. A preposição mais a artigo. Quais as classes que a gente aí vê fundidas, contraídas junto com a preposição? O artigo, olha como funciona. Em mais a, na. Em mais o, no. O de mais a, da. De mais o, do. Nos pronomes pessoais, em mais ele, nele. De mais ele, dele. Pronome demonstrativo, de mais esse, desse. De mais aquela, daquela. E existe ainda um pronome relativo. Lembra a questão do onde e aonde? O a junto com o onde é movimento, uma preposição, mais um pronome relativo onde que indica movimento e não lugar. Fica a dica. Locução prepositiva. Por que isso aqui? Porque às vezes não é só uma palavrinha que é a preposição, mas uma locução, ou seja, um grupo de palavras que faz a função de preposição. E como que ela é formada? Como que essa locução é formada? Normalmente é formada de um advérbio ou uma locução adverbial, mais uma preposição a, de ou com. Olha os exemplos ali, ó. Acima de, abaixo de modo a, de acordo com. Perceba que nós temos uma locução adverbial ou um advérbio, mais uma das preposições, portanto, locução prepositiva. E o valor semântico das preposições? Gente, aqui é que a coisa pega. Por que aqui é que a coisa pega? Quando a gente fala em semântica, vamos relembrar o que é semântica. Nós estamos falando do sentido que as palavras adotam dependendo de determinado contexto. Então perceba que para você entender o valor semântico da palavra, você tem que entender o contexto em que ela está inserida. E aí demanda bastante cuidado, porque a mesma preposição pode ter valores semânticos totalmente diferentes de acordo com a construção daquela frase. Por isso que eu falo, você tem que se inscrever. As aulas aqui são completíssimas, não são passadas no pincel, não. São completas, bem aprofundadas para que não fique nada de fora, certo? Então se inscreva, ativa o sininho. Se está gostando da aula, deixa o like, esse like aí me dá uma força para entender se o meu modo de aula está sendo agradável ou não e também continuar produzindo esse conteúdo gratuito aí, que em muitos cursos a gente vê por aí, custa mais de R$1.000 aí brincando, né, gente? Vamos lá, grava isso na cabeça, semântica é o sentido, então tudo vai depender do contexto. E agora a gente vai esmiuçar cada uma das preposições. Olha lá, no para e no por. Percebam, olha as frases. Prepare-se para a prova. Ano passado viajei para a praia. Para mim,
você já é um vencedor. E é mesmo, gente. Você que está estudando, buscando, você já é um vencedor. Bota isso na cabeça. Vídeo proibido para menores. Eles têm o mesmo valor semântico? Pensa aí. E agora na preposição por? Eles conversaram por telefone. Comprei a blusa por R$20. Você não tirou 10 por falta de estudo. Ele passou por aqui. Perceberam? É o mesmo por, só que em construções totalmente diferentes. E agora vamos pensar. Já pensou no que cada um carrega de carga semântica? Olha lá. Prepare-se para a prova. Para a prova é a finalidade pela qual você precisa se preparar. Lembra do fomos à praia para ver o pôr do sol? É a mesma finalidade, você tem uma finalidade escondida, certo? Ano passado viajei para a praia. Olha lá, destino. Para mim, olha lá, para mim, você já é um vencedor. Olha a conformidade. Para mim, de acordo com o que eu penso, certo? Vídeo proibido para menores. Olha lá, restrição. Está restringindo o quê? Quem pode assistir ao vídeo, quem pode pegar o vídeo, certo? Eles conversaram por telefone, olha lá, é o meio, o canal utilizado para que haja essa conversa. Comprei a blusa por R$20, tá me indicando o preço. Você não tirou 10 por falta de estudo, olha lá, por causa, porque estudou pouco, tá me indicando a causa e ele passou por aqui. Olha ali, na sequência eu já tenho um advérbio aqui, então já me indica o lugar. Percebam que aquelas classes gramaticais que a gente estuda, todas elas estabelecem uma relação de sentidos umas com as outras e a preposição não seria diferente, certo? Vamos continuar. D, educação vem de casa, certo? Suspirava de amor, chegou de manhã. Viajaram de carro. Estávamos falando de você. O livro é dele. Olha lá a contração, de mais ele. O vidro está cheio de água. Percebam, é o mesmo de, com funções totalmente diferentes. Na primeira nós temos a origem. Vem de onde? De casa. Suspirava de amor. Causa, suspirava, por quê? Por causa do amor, certo? Chegou de manhã. Quando chegou? De manhã, tempo. Viajaram de carro. Como viajaram? De carro. Estávamos falando de você. Falando de quem? De você. Quem? O assunto. O livro é dele. Posse, certo? E o vidro está cheio de água. Conteúdo. O que tem dentro do vidro. Na próxima, com e como. Nós temos essencial e acidental. Presta atenção. Faço tudo com vontade de crescer. Sairei com meus amigos. Bati nele com a bolsa. São Paulo jogará com o Inter. Gente, se vocês têm outros times aí, desculpa, mas foi o que me veio na cabeça na hora, tá? A maioria das pessoas vive com pouco dinheiro. Nós temos diversos cons, percebam, 5 cons diferentes, com sentidos totalmente diferentes. Como anunciado, não abriremos amanhã. Elas são como mãe e filha. Vamos ver o sentido? Olha lá. Faço tudo com vontade de crescer. Como você faz? Com vontade de crescer. Modo. Sairei com meus amigos. Meus amigos ali, ó. Com quem? Com meus amigos, companhia. Bati nele com a bolsa. Qual o instrumento que você utilizou para bater? Com a bolsa. São Paulo jogará com o Inter.
a gente já tem aquela relação mental de conhecimento de mundo, de oposição, de embate, certo? A maioria das pessoas vive com pouco dinheiro. É a condição, certo? E como anunciado, conforme anunciado, de acordo com o que foi anunciado, conformidade. Elas são como mãe e filha. Olha ali a relação de comparação na relação de mãe e filha. Na sequência, nós temos o a e o em. Olha lá, gente, aqui tem que ter muito cuidado, certo? Porque o a tem algumas regras bastante específicas. Não façam a prova a lápis. Olha lá, este primeiro a antes da prova é artigo, está diante de um substantivo feminino. O segundo a é uma preposição, porque está diante de uma palavra masculina. Perceba que não leva a crase. Ó, já tô dando spoiler da aula de crase, hein, gente? Meu sonho é ir a Roma. Ele é igual ao pai. Olha a contração aí, o pai, porque o é o artigo que acompanha a palavra masculina. A poucos metros você encontra a padaria. Percebam ali o a no começo, que está diante de poucos, então não é um artigo e sim uma preposição. Chegaremos em casa mais tarde. Olha o em. Ele vale seu peso em ouro. Sou formada em letras, português e espanhol. E tome o remédio de 8 em 8 horas. Olha lá o tempo. E aí nós temos, na primeira, olha lá. Como você vai fazer? Qual o instrumento? Lápis. Meu sonho é ir a Roma, é o destino. Ele é igual ao pai, como o pai, conforme o pai, conformidade. Tiver na dúvida, sempre faz essa troca, tá, gente? A poucos metros, olha lá. Primeiro já tem o a, preposição, poucos metros já me indica uma distância. Percebam a relação de sentido entre as palavras e não só na preposição. Chegaremos em casa mais tarde. Chegaremos onde? Em casa, lugar. Ele vale seu peso em ouro. É a matéria. Sou formada em letras. Formada em quê? É a minha especialidade. Tome o remédio de 8 em 8 horas. É o tempo percorrido entre uma dose e outra. E outras preposições que a gente deve tomar cuidado. Olha lá. Corri até a minha casa, estava apertada. Está me indicando o quê? Para onde eu fui, né? O meu destino. Desde que cheguei, ele não parou de olhar. Desde está me indicando que o tempo. Desde quando? Este quando está subentendido aí. Ele fez tudo contra a minha vontade. A palavra contra já te indica uma oposição, certo? Esses outros dois exemplos também, porque eu vejo com frequência aquela dúvida do sobre e sob. Olha lá, os livros estão sobre a mesa, em cima de, certo? Sobre tem o mesmo sentido de em cima de. E a mochila está sob a mesa, embaixo de, certo? Então, sobre, acima ou assunto, e sob, abaixo, certo? E o último que eu já dei lá, a diquinha, aonde você vai com tanta pressa? Tá me indicando já um movimento da pessoa em direção a algum outro lugar. Então, indica uma movimentação. Portanto, a preposição vem junto com o pronome relativo. Tudo que eu vi por aqui estava segmentado em cada tipo. Aqui nós temos uma aula grande, sim, mas completa, super explicada com todos os sentidos que a sua preposição e as palavras que se relacionam a ela podem obter. Então, gostou da aula? Não deixa de colocar o seu like aí, se inscrever e ativar o sininho para receber novas aulas preparatórias aí para qualquer vestibular, qualquer concurso. Beijo e até a próxima aula.